Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 21 de dezembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado pela Prime Contabilidade. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu começo falando sobre o Uber, que admitiu que os carros autônomos deles têm dificuldade em identificar faixas de ciclistas em meio ao trânsito. A empresa disse que está trabalhando numa correção do sistema que vai ser liberada para os carros o mais rápido possível e, enquanto isso, algumas associações de ciclistas disseram que já tinham avisado o Uber sobre o problema faz tempo, que eles nunca fizeram nada para resolver. E já que eu tô falando sobre segurança no trânsito, deixa eu comentar sobre uma ordem de um tribunal da Califórnia que determinou que todos os sistemas de mapas vão ter que sinalizar claramente os lugares onde existam cruzamentos com linhas de trens. Isso vem quase 2 anos depois do caso de um motorista que estava usando o Google Maps para navegar e acabou sendo levado até um cruzamento de estrada com os trilhos de um trem de superfície. Ele entrou ali momentos antes do trem passar, ele até tentou sair do carro a tempo, mas não deu, né? O trem passou, levou o carro, o motorista junto, a pessoa morreu e 3 vagões do trem tombaram, machucando mais um monte de gente. Por causa disso, todos os mapas vão ser obrigados a sinalizarem claramente lá no trajeto quando acontecer um cruzamento com trilhos de trens, o que o Google, a Apple, a Microsoft e a MapQuest já disseram que vão fazer. E enquanto isso, lá na Alemanha, um jornal vazou partes da cartilha de procedimentos que os funcionários do Facebook têm que seguir na hora de decidir se tem ou não que censurar posts de ódio. As partes que eles vazaram mostram que as regras são confusas e por vezes dão uma certa abertura para posts assim, dependendo de como a pessoa escreve, o que causou uma nova polêmica em relação a esse assunto que já vem deixando o Facebook cada vez mais complicado na Alemanha. E já que eu tô falando sobre o Facebook, deixa eu comentar rapidinho que ontem eles praticamente concluíram o processo de clonagem do Snapchat lá no Instagram. Apareceu lá nas Instagram Stories, dentre outras coisas, a possibilidade de adicionar stickers temáticos e geolocalizados às fotos, o que é até curioso, porque analisando os stickers do ponto de vista gráfico, eles ficaram muito mais bonitos do que o do Snapchat. Ou seja, não só copiaram, mas fizeram melhor. Agora o assunto é o Twitter, que anunciou que vai mudar a forma como eles exibem resultados de busca. Eles vão passar a exibir os tweets por ordem de importância ao invés de ordem cronológica, o que no caso das buscas e ao contrário da timeline normal é um jeito bem mais eficiente de mostrar informações. Ainda sobre o Twitter, parece que a rede está voltando a tentar ser vista como uma plataforma de mídia e não só uma rede social. Isso porque eles enviaram para diversas pessoas uma notificação dizendo que tinha acontecido aquele atentado em Berlim e aí quando a pessoa abria a notificação ela via uma série de tweets comentando o caso. Eles já tinham feito uma coisa parecida recentemente quando o Fidel Castro morreu, mas parece que dessa vez um número maior de usuários recebeu a notificação, o que mostra que talvez o pessoal tenha aceitado bem esse recurso. E por último, sobre o Twitter, a empresa disse que vai ajudar como puder na investigação de um caso de um usuário anônimo que enviou uma espécie de tweet bomba para um jornalista da Vanity Fair que sofre de epilepsia. Esse tweet tinha uma imagem que ficava piscando ali bem rápido e dizia que aquele jornalista merecia ter um ataque epilético. Isso tudo depois de uma treta do veículo com o Donald Trump e aí o jornalista de fato teve um ataque e em seguida pediu a ajuda da polícia para tentar encontrar o imbecil que fez isso. A polícia foi lá bater na porta do Twitter para ver se a empresa ajudaria a identificar o mané e o Twitter se prontificou a ajudar, o que foi mesmo a coisa certa a se fazer. E agora o assunto é a atualização do aplicativo Prisma, mas antes eu quero falar sobre o patrocinador do episódio de hoje, que são os nossos amigos da Prime Contabilidade. Quem sempre escuta o Loop Matinal certamente já conhece a Prime, eles vêm patrocinando o podcast faz tempo e basicamente é o seguinte, eles atendem empresas de todos os portes, inclusive startups e desenvolvedores de apps, e eles também oferecem serviços especializados para empresas de e-commerce. Por isso, se você está pensando em abrir o seu negócio para atuar na internet, seja ele qual for, vendendo coisa, fazendo app para vender em dólar lá na App Store, faz o seguinte. Acesse o site prime-contabilidade.com/loopmatinal que eles vão te dar 50% de desconto na abertura da empresa e mais 20% de desconto na contabilidade regular. De novo, o site é prime-contabilidade.com/loopmatinal. Obrigado a Prime pelo patrocínio contínuo do podcast e a você por visitar o site deles para mostrar que vocês ouviram o patrocínio deles por aqui.
Ontem o Prisma mostrou que não quer mais ser só conhecido como um app de aplicar filtros em fotos e vídeos e anunciou um recurso que essencialmente transforma ele num Instagram, só que da época que o Instagram era lugar de postar só foto bonita. A partir de agora, o app vai contar com um feed de fotos feitas e compartilhadas nas redondezas do usuário, o pessoal vai poder se adicionar também, o que deve dar uma dimensão nova para esse aplicativo que é tão bacana e gera resultados tão legais que foi eleito pela Apple como app do ano. Agora deixa eu comentar rapidinho sobre um estudo que foi divulgado pela Escola de Negócios de Colômbia e que concluiu que sempre que alguém pensa em comprar um novo telefone, a pessoa passa a ter menos cuidado com o aparelho atual, que aí se quebrar é a desculpa perfeita para comprar um novo. Eles analisaram dados de perdas e danos em iPhones e viram que o gráfico atinge ali o máximo sempre perto de um lançamento de um novo modelo, o que eu inicialmente até pensei que poderia ser uma coincidência, mas depois eu lembrei que no ano passado o meu próprio iPhone caiu no chão e quebrou a tela faltando uma semana para sair o iPhone 6S. Coincidência ou não, caso você queira ler o estudo completo que detalha melhor essa mudança no comportamento da galera quando chega a hora de trocar de telefone, é só pegar o link aqui na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com. Agora vamos falar sobre a Apple. Ontem saíram novos betas do iOS e do macOS Sierra, mas eles trouxeram só correções de bugs, não veio nenhum recurso novo. Outra coisa que a Apple liberou lá na App Store, dessa vez aqui no Brasil, foi aquele app de suporte que agiliza o processo de você tentar marcar um horário na Genius Bar e não conseguir. Ainda sobre a empresa, o Tim Cook postou na rede interna da Apple uma série de respostas a algumas perguntas que os funcionários tinham enviado para ele e duas coisas chamam a atenção. A primeira, em relação à reunião com o Donald Trump, foi que ele disse que concordando ou discordando do Laranjão, é importante estar ali presente para dialogar, que é assim que se muda as coisas. E, em segundo lugar, ele falou que apesar do que vem sendo dito na imprensa ultimamente, a Apple segue comprometida com a linha de Macs e pretende lançar novos produtos no futuro. Esse assunto vem sendo bastante discutido desde que a Apple anunciou os novos MacBooks Pro, porque o pessoal também queria novos iMacs, Macs Pro e Macs Mini, e o Tim Cook disse, sem dar muitos detalhes, que vem coisa nova por aí. Agora, poucas horas depois da divulgação dessas informações, o Mark Gurman publicou lá na Bloomberg um texto enorme que expõe os problemas que a divisão de Macs vem enfrentando internamente lá na Apple. Essencialmente, ele diz que os Macs hoje são vistos como uma espécie de segunda divisão de produtos, sendo os iPhones e iPads os membros da primeira divisão, e por isso faltam recursos e interesse em evoluir essa área. Ele lista ainda diversos problemas estratégicos que a Apple enfrentou nos últimos anos e que levaram à falta de novos produtos e reais inovações nos computadores da empresa, e eu deixei o link para o post dele aqui na descrição, caso você queira ler. Seguindo em frente, o iFixit publicou um post com a desmontagem dos AirPods e mostrou pedaço por pedaço o que vem dentro dos fones e da caixa carregadora. Aliás, eles deram nota 0 na reparabilidade da coisa toda, ou seja, quebrou, não tem o que fazer, tem que comprar de novo. E por último, sobre a Apple, uma dica rápida. A empresa anunciou que estendeu até o fim de março o desconto de até 50% em alguns casos em toda a linha de adaptadores USB-C da companhia. E por último, hoje eu vou falar sobre o Banco Central, que anunciou ontem à tarde aquele pacote de medidas econômicas, mas não mudou para 2 dias o prazo de 30 dias para os cartões de crédito pagarem os lojistas. Com isso, o Nubank e os bancos digitais em geral voltaram a respirar aliviados porque ninguém vai ser espremido para fora do mercado, mas ficou aqui a lição de que por mais que os bancos digitais tentem operar sem a estrutura gigantesca dos bancos tradicionais, isso é um risco, né? Por pouco, eles não se tornaram vítimas da própria operação simplificada, o que teria devolvido o mercado inteiro aos bancos tradicionais, que teriam bala na agulha para bancar essa determinação. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com, junto com todos os outros links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um produto, um serviço, um aplicativo bacana e quiser anunciar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente conversar. Já se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MVC Mendes que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado a Prime Contabilidade pelo patrocínio do episódio de hoje e eu volto amanhã de manhã. Falou! Vão ter que sinalizar claramente os lugares onde existam cruza-ondem.
A possibilidade de fazer um vídeo no modus... Agora deixa eu... Agora, puberdade.